Olá! Conforme prometido, eu estou aqui hoje para falar sobre o procedimento de adoção com vocês. Embora essa seja uma prática baseada no ato de amor, para se adotar uma criança no Brasil, você deve preencher uma série de requisitos e vai ter que percorrer um longo caminho. Mas nem tudo está perdido. Com o acompanhamento correto, você conseguirá vencer cada uma dessas etapas e fará com que o seu sonho se torne uma realidade. Meu nome é Ailana, sou sócia do escritório Serena Advogados Associados e sou especialista em direito de família e sucessões. E eu estou aqui para ajudar você a entender mais sobre a adoção no Brasil. Eu fiz um pequeno roteiro com alguns pontos que irei esclarecer sobre a adoção. A princípio, vamos ver como funciona essa prática aqui no Brasil. Mas antes, eu quero falar para vocês o que é adoção. Adoção nada mais é do que a valorização do vínculo afetivo sobre o biológico. É a forma que o Estado encontrou para legalizar os direitos relativos à filiação afetiva. Resumindo, é o ato jurídico solene que consagra o amor dos pais e filhos. No Brasil, o procedimento para adoção ele não é simples. O primeiro passo é você se dirigir a uma vara de infância e da juventude de sua cidade ou a localidade mais próxima. Lá você vai ter que protocolar um requerimento de inscrição para adoção. Esse requerimento inicial, ele vai servir para que você seja habilitado em um cadastro preliminar. Isso se deve ao fato de que não é qualquer pessoa que pode adotar em nosso país. Para adotar, você deve antes cumprir uma série de pré-requisitos estabelecidos em lei. Os requisitos são possuir no mínimo 18 anos. Então, se você tiver menos de 18 anos, você vai ter que esperar um pouco mais. Com menos de 18 anos, você é adotado, não adota. Outro requisito é uma diferença mínima de 16 anos entre o adotante e o adotado. Aqui eu vou abrir um parêntese. No processo de adoção, existem dois sujeitos, o adotante e o adotado. O adotante é aquele que quer se tornar pai e o adotando é a pessoa que pode ser o seu filho. Uma vez esclarecido os sujeitos, ressalto ainda que o adotante ele deve apresentar carteira de identidade, comprovante de residência atualizado em seu nome, CPF, comprovante de renda, certidão de antecedentes criminais e atestado médico de sanidade mental. Esses foram os pré-requisitos para a adoção individual, isto é, adoção apenas pelo pai ou pela mãe. Caso o interesse seja de fazer uma adoção conjunta pelo casal, também vai ser necessária uma certidão de casamento. Aí, no caso, é indispensável que exista o casamento civil devidamente constituído. No caso da união estável, tem que haver a comprovação da estabilidade da família. Nesse sentido, os casais que não tiverem sua união estável reconhecida devem primeiro optar pela essa regularização, para só então iniciar o processo de adoção. Todos esses requisitos que eu já falei para vocês será inserido no cadastro preliminar. Aí, nesse momento, vai se iniciar o período de preparação psicossocial e jurídica, que ocorre com acompanhamento da equipe especializada pertencente à vara da infância e da juventude. Na prática, são realizadas visitas por um psicólogo e por um assistente social. Essas visitas tanto podem ser na residência do adotado como no fórum. Após essas entrevistas, é emitido um laudo, o qual já contém a análise sobre o ambiente em que a criança será inserida, avaliando se ele é ou não saudável para recebê-la. Durante essas visitas é que você vai indicar o perfil da criança que você pretende adotar, escolhendo, por exemplo,
cor, sexo, idade. Agora, posteriormente, esse laudo será enviado para o Ministério Público, que vai emitir um parecer sobre a capacidade da pessoa que quer se tornar adotante. Em seguida, o juiz vai proferir sua decisão. Mas você acha que já acabou? Não, não, não. Caso o pedido seja acolhido, o nome do postulante finalmente irá para o CNA, que é o Cadastro Nacional de Adotante. Essa inscrição no Cadastro Nacional de Adotante, ela tem validade por 3 anos, em que vai ser buscada a criança com perfil já informado. Isso na ordem da fila do CNA. Agora, essa regra de ordem cronológica na fila, ela é sempre respeitada? Não. Por quê? Isto se deve ao fato de que, com o advento, com a Lei 13.509, foram criados mecanismos de preferência. A nova lei, ela vai priorizar, por exemplo, os interessados em adotar grupos de irmãos. O ideal é que os irmãos, eles não se separem e somente em último caso haja separação dos irmãos. Também terão prioridade os interessados em adotar crianças ou adolescentes com deficiência, bem como para os casos de criança com doenças crônicas ou então com algum tipo de necessidade específica. Então, durante esse período, quando surgiu uma criança com um perfil compatível àquele solicitado por você, a Vara da Infância e Juventude irá informar o adotante. Aí, ato contínuo, vai ser apresentado o histórico de vida da criança para você. Esse histórico, ele nada mais é do que um documento que vai mostrar toda a vida da criança ou adolescente. Agora, caso não seja encontrada essa criança conforme o perfil indicado por você, então o adotante terá que refazer novamente a análise a respeito da sua capacidade de se tornar adotante, recebendo novas visitas da equipe técnica da Vara da Infância e Juventude. Olha, o interessante de ver isso aí, que é importante que haja essa reavaliação, porque durante 3 anos o adotante ele pode mudar o seu ponto de vista. Antes ele queria um recém-nascido ou uma criança até 2 anos, durante esses 3 anos ele já pode estar com a mente mais aberta e resolver adotar uma criança ou uma adolescente, ou mesmo que tenha algum tipo de deficiência. Um dado bastante interessante é que o número de pessoas com a intenção de adotar é superior ao número de crianças disponível para adoção. Isto é, ao contrário do que todo mundo imagina, não faltam pessoas interessadas em adotar uma criança no Brasil. Aí você diz assim, bom, e por que que os dados não cruzam? Porque, infelizmente, a busca por um perfil específico faz com que exista ainda um número enorme de crianças sem conseguir um lar para viver. A realidade, gente, é que no Brasil, normalmente as crianças que estão disponíveis no cadastro para adoção, elas apresentam um perfil totalmente diferente do desejado pela maioria dos adotantes. É comum nós encontrarmos crianças para adotar negras, acima de 5 anos e que não se alinha com o perfil desejado pela maioria dos adotantes. Do mesmo modo, também existe para adotar prevalência de meninos, grupo de irmãos, contrariando o desejo que normalmente é por menina de cor branca, menores de 2 anos ou recém-nascido e que não tenha irmãos. Porque na realidade, quando você vai adotar uma criança que tem irmão para ser adotado, você tem que adotar ele e o irmão. Você não pode adotar só um, somente em casos especiais que é liberado. Nesse sentido, a nova lei de adoção foi bastante assertiva, valorizando a inclusão daquele perfil que normalmente é o perfil indesejado, que é o negro com deficiência e do sexo masculino. Tendo em vista que eles terão preferência no processo de adoção. Hoje eles têm preferência com a nova lei no processo de adoção. Quem tem essas características vai lá para o início da fila. Esclarecido esse ponto, vamos voltar a nossa atenção ao processo de adoção novamente, pois só um parêntese.
Quando encontrar essa criança com o perfil desejado no cadastro, se houver interesse, ambos, a criança, o adotante e o adotando, são apresentados e em seguida vai se dar início ao período de convivência mediante a concessão de guarda provisória. A criança, ela, nesse momento, vai ser inserida no lar dos adotantes durante um período de, no mínimo, 90 dias, podendo durar até 180 dias. No caso de recém-nascido ou crianças menores de 2 anos, esse período é bem menor. Não precisa ser 90 ou 180 dias. Nesse momento aí, não se pode esquecer que toda a equipe psicossocial ela vai visitar o ambiente constantemente. Quando eu digo, é no período da guarda provisória. Vai ficar tendo visitas lá do assistente social, do psicólogo, para ver como é que ele está se comportando no lar. A determinação da guarda provisória ela é um marco no processo de adoção, pois ela determina o real momento em que a criança adentra o lar do adotante. Estamos chegando ao fim, gente. Bem, gente, vencida todas as etapas anteriores, chega ao fim o processo de adoção. Ao termo desse estágio de convivência, o juiz ele vai prolatar a sentença e a criança terá uma certidão de nascimento com o sobrenome dos novos papais. Ufa, chegamos ao fim dessa nossa exposição. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar o seu contato e eu falarei com você para explicar o assunto. Não deixe de conferir em nosso blog mais conteúdo sobre o tema. Foi um prazer gravar com vocês. Muitíssimo obrigada. Tchau!